Então, só de você, porque geralmente a gente opera como? Analisando as defesas, não é isso? Aham. Geralmente nós operamos analisando as defesas. Defesas mais fortes da região, que defende a área e tal, beleza, não tá errado, tá certo. Só que é o seguinte, quando você entrar no gráfico, a primeira coisa que você vai observar são o quê? As demandas, Uhum. certo? É a liquidez do lote, a liquidez do preço. Por quê? O gráfico ele sobe e desce, né? Ele sobe e desce, Sim, sim. sempre em direção aos pavios, entendeu? Sempre em direção aos pavios, sempre em direção às demandas, entendeu? É por isso que muitas das vezes, um exemplo, como eu falei, você tem uma nova posição bem aqui, aí sobe uma compra fechada, sobe outra compra fechada, e aqui, ó, tem demandas, tem liquidez. Aí, fechou, fechou, a venda reverte e fica aqui, entendeu? Já é um risco, por quê? Porque você não tem liquidez aqui. Porque geralmente, quando o preço é o que eu falo, tá subindo, é para buscar demanda de compra, Uhum. certo? Ou a venda se recusou aqui, a compra não deixou passar aqui, ele vai voltar. Mas ele sempre volta naquela região, que é a questão da reversão, é para buscar as demandas, ou continua, é para buscar as demandas, entendeu? Então, é isso que eu falo, tomar cuidado. Então, a primeira coisa quando você entrar no gráfico, você observa as demandas. Entra no lote aqui, ó, e observa o interesse de compra, certo? Observa o interesse de venda. Um exemplo, eu tenho um cenário aqui, ó, vou pegar até esse aqui como exemplo mesmo. Eu tenho esse lote de compra. Deixa eu pegar, eu tenho esse lote de compra. Beleza. Olha, ele sobe. Aquela questão que eu falo do último posicionamento, que é referência, porque foi a última alta. Uhum. Ah, mas aqui continuou. Só que não foi a nova alta. Sabe por quê? Porque ele não rompeu aqui. Mas se tivesse rompido aí, seria, né? A Seria uma última. nova alta. Seria um novo registro. Entendi. Entendeu? Ó, aqui foi a última compra, Uhum. é, a última demanda de compra, porém ele não parou aqui, ele continuou aqui. Então, beleza. Só que você sabe que isso aqui é o que a compra tem que trabalhar e aqui é a defesa. Beleza, mas ele continuou e veio até aqui, certo? Não houve rompimento dentro desse lote que está sendo trabalhado. Aí Sim. desce os vendedores, ó, criando, né, liquidez, e sobe o comprador tentando ir naquela região e não consegue. E ele voltou para onde? Para cá, para dentro, que é o quê? Última nova alta. Teve nova alta? Não Não, teve. não. Aí é o seguinte, o que que eu já penso na minha cabeça? Eu não vou fazer uma compra nesse momento, dentro desse Uhum. lote, entendeu? Eu não vou fazer uma compra. Pode subir uma compra, só que, tipo assim, já é uma assertividade, já é uma segurança maior que eu tenho em não fazer uma compra, entendeu? Por quê? Pode a nova posição defender? Pode defender e tal, só que o cenário anterior não está favorável para mim. Entendeu? Então, aí eu vou fazer uma marcação na nova posição aqui, simplesmente, é por isso que eu falo, é porque às vezes as pessoas ficam ali meio que, vamos se dizer, engessado, né? Engessado ali, preso em algo Limitado ali, né? dado. Tipo, você simplesmente faz uma marcação, fala, quando chegar aqui eu vou comprar, ou quando chegar aqui eu vou vender, mas você não se importa como o preço está chegando naquela região, entendeu? Eu não Então, só consigo. Antes eu era assim, mas depois que eu comecei a fazer a mentoria contigo, aí, tipo, olho tudo. É o que vier, tiver proporcional, eu meto marcha. exatamente. Exatamente. Aí algumas pessoas falam, ah, mas ali o gráfico parado. Se você não entender o que aconteceu aqui, você não vai conseguir operar aqui. Aham. Entendeu? Você tem que, vamos supor que o preço está aqui, eu tenho que entender isso aqui, ó. O que que aconteceu? Tenho demandas aqui, eu tenho liquidez. O preço rompeu. Ah, entendi. Eu tenho o quê? Liquidez. Rompeu, mas não deu continuação, tá voltando. Lá não tive nova alta. O preço ele retornou aqui para dentro. Será que ele vai vir buscar aqui? Entendeu? Então, eu tenho que entender o que aconteceu para mim meio que tentar prever o que vai acontecer. Uhum. Entendeu? Então, tipo assim, igual eu falei, aqui já é um sinal para mim não fazer uma compra independente de uma nova posição, mesmo que para uma nova posição ali. Não é que não vai defender, mas é um pouco arriscado. Vai ser um pouco mais arriscado fazer uma compra nesse cenário. Entendeu? Porque eu tenho demandas em aberto a ser trabalhado, né? E a compra já voltou aqui, não me deu nova alta. Essa foi minha última nova alta. Ela defende o preço.
Então o preço ele retrai aqui e tal, e ela rompeu o lote aqui também, que é uma nova posição, já dá uma confluência aí também para uma compra e tal, mas o preço retornou para o lote. Retornou para o lote. Quando ele saiu, ele não me deu nova alta. É aquela que você já envolve o quê? A questão do nível nesse cenário. Nível vendedor, a compra rompe, deu continuação. Ela rompeu aqui, veio até aqui, mas ó, não superou, então não teve continuação. E aí o vendedor já retorna aqui para dentro. Talvez você tenha até uma venda aqui, ó, confluência para venda, né? Sem nova alta, voltou para o lote de venda. É um comando, não chegou nem na nova posição ainda. Talvez sua leitura era para venda. Então, o que eu falo sempre para os alunos é: para de olhar somente sua marcação, olhar um lado só. Olha os dois lados, vê o que está acontecendo, tanto quando o preço está subindo, quando ele está descendo. Entendeu? Você tem que ter esse feeling aí de entender quando o preço está, né, como ele está subindo e como ele está descendo. Você fez uma marcação aqui na sua nova posição? Beleza, não, tá certo, tá correto. Só que, tipo assim, observa como o preço está chegando naquela região. E como ele saiu também, né? Exato, entendeu? Exatamente, como ele saiu aqui, certo? E como ele está chegando. Tá? Sim, Observa lá em sim. cima. Não, depois daqui eu tive nova alta, eu tenho demandas lá em cima e tal, o preço ele me mostrou interesse, então ele tende a voltar lá. Entendeu? O preço ele, não, ele simplesmente não reverte por reverter na região. É sempre porque tem demandas para ser buscadas e os posicionamentos, né, eles são importantes você saber o que? As novas posições, porque geralmente é elas que levam o preço para lá, para aquela região, entendeu? Elas que são a resposta do preço naquela região. Um exemplo, Entendi. vou te dar uma dica aqui, está acontecendo aqui agora. Aproveitar esse cenário aqui. Ó, quando há o rompimento, vou pegar esse lote aqui, ó, de um lote, vou pegar esse macro de venda. Rompeu? Ele rompeu. Quem rompeu? Essa compra. Quando há o rompimento de um lote, na volta dele, você vai observar duas coisas. Porque, tipo assim, rompeu um lote, só que o preço tem demandas em aberto para ser trabalhadas naquela região, certo? Ele tende a vir buscar essas demandas. Correto, beleza. Só que, qual é a sua informação desse cenário? Para você ficar mais ligado em questão de vender, quando comprar. É o que eu falo, é o que eu sempre digo, o preço ele se movimenta basicamente entre a segunda e a última. Então, um exemplo, se o preço ele, ele, ele tiver esse posicionamento aqui, ó, ele ainda joga o preço para cima, certo? Porque é o quê? Sua última alta dessa Se região. a venda retornar e fica aí, é isso? Exato. Porque é Entendi. sua última alta desse lote. Aham. E depois do rompimento, é o que eu falo, depois do rompimento, o preço veio até aqui, nessa região. Teve uma projeção daqui para cá? Teve. Teve uma projeção daqui para cá. Então, se caso o vendedor ficar aqui em cima desse comprador, eu tenho por que empurrar aquele preço para lá? Entendeu? Você vai analisar essa questão, que é a demanda. Uhum. Ver se ele se movimenta em direção aos pavios. Então, se a venda ficar aqui, eu sei que ela é um posicionamento que o preço tende a reverter para buscar as demandas, mas eu tenho por que buscar? Eu tenho daqui para cá eu tive uma projeção, eu tive uma projeção. Então, entendeu? Eu tenho por que buscar. Então, analisa essa questão. Se o preço voltar aqui para dentro desse lote de venda, qual demanda que eu tenho aberta? Eu tenho essas demandas. Só que é o seguinte, é simplesmente voltar e eu pegar uma continuação? Não, depende muito do cenário, certo? Eu vou ter minha nova posição, que já foi rompida, eu tenho uma confluência, né? Geralmente a nova posição ela está aqui dentro, que ela sai daqui de dentro e rompe. Mas nesse caso ela já estava aqui em cima, fora do lote praticamente, ó. Então o que me dá uma confluência maior. Voltou, ó, já rompeu ela, aí passa para cá para dentro. Beleza, já tem uma confluência. Só que é o seguinte, se o preço permanecer abaixo desse comprador, que foi minha última alta, eu tenho uma confirmação maior que esse preço ele vai tentar vir trabalhar essas demandas aqui, ó. Porque é como se eu não tivesse o quê? Uma nova alta Uhum. do domínio vendedor, que é o mesmo cenário aqui, ó. Só que nesse caso ele não ficou abaixo aqui do comprador. Mas se ele fica abaixo desse comprador, ele
tinha uma confirmação maior de vir aqui. Geralmente, aqui ele demorou mais um pouco, né, de retornar na região, mas geralmente ele entra aqui, o comprador responde, ficando aqui abaixo, ele volta para vir trabalhar essas demandas, certo? Aí tem aquela questão, né, da divisão aqui, pá, você tem o microlotes, né, nesse cenário, mas aqui você tem um cenário de projeção também, que vai facilitar o quê? Em você fazer uma entrada, que é a direção do preço, certo? Vai tomar Certo. uma direção, que o preço vai tomar uma direção, né? Peguei esse lote, que aqui é uma área de liquidez, área de demandas a ser trabalhada, certo? O preço já passou aqui para dentro, eu tenho esse entendimento que ele tem já vir aqui. Aí tem os posicionamentos que vão me responder isso, que é o quê? Nova posição, que é essa aqui, para saber se vai continuar para cima, só que nesse caso já rompeu, né? Eu tenho aquela questão do nível, que nesse caso já entrou aqui também, já não conta mais, e esse é o posicionamento que pode ainda defender esse preço para ele retornar lá em cima. Mas já rompeu, e aqui estaria a minha confirmação. Você vê que após ele ficar aqui abaixo, o preço retorna aqui. E ele não sobe, né, ó. E não sobe, entendeu? E aí ele voltou novamente, continuou lá abaixo, ele vai retornar. Eu tenho demandas em aberto, eu tenho demandas em aberto, certo? Então ele volta naquela região novamente. Você vê que ele fica brigando aqui dentro desses, porque aqui, ó, essa volta que ele dá aqui, ó, são demandas para ser trabalhada, é a área de liquidez, entendeu? E aqui a compra, quem domina essa compra aqui é essa venda aí. Quem domina essa compra aqui é essa venda aí, que é aquela questão que eu falei lá. É essa venda aí. Então, o comprador fica aqui, o mercado ele reverte. Vou pegar aqui, ó, um cenário parecido. Deixa eu pegar aqui o cenário que está acontecendo aqui agora. A mesma coisa aqui, ó. Quer ver? Vou pegar aqui essa. Cadê? Essa venda. Foi a última baixa. Beleza. Vou pegar aqui, ó. Marca aqui, última baixa. Fechada. Ó, área de liquidez, de demandas a serem trabalhadas, que o preço tende a trabalhar nessa região, beleza? De compra, que é o que? Ele começa aqui, pam, 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 só que ele não dá continuação para trabalhar essas demandas. Ele simplesmente vai descendo, descendo, né? E o preço ele chega até essa região aqui e rompe. Beleza. Aí fica o quê? Fica aberto, fica em aberto essas demandas aqui para ser trabalhada. Beleza? Aí quando o preço ele chega nessa região, aqui, ó, chega nessa região, o que que acontece? O preço está aqui, última venda do lote, né? Eu tenho essa venda aqui também, que foi a última baixa desse cenário, que é um posicionamento também que defende aqui. Quando o comprador retorna para essa área de liquidez, né? Essa área aqui, ó, de demandas, onde o vendedor rompeu, era uma nova posição, o comprador rompeu, passou para cima, beleza. Uma confirmação que eu vou ter é quando o vendedor, só que nesse caso, talvez aqui é até uma vela de venda, ó, ficando nesse posicionamento aqui, ó, e o preço ele vai lá em cima, confirmando, que é a mesma coisa daquele lá atrás que eu te mostrei do comprador, certo? Que é uma direção que você vai ter do gráfico que ele tende a tomar aqui, ó. Última compra, ficou aqui nessa região, ele tende a vir trabalhar as demandas abaixo. Aí se aqui foi uma venda, ele te deu essa informação, certo? Te dá a informação e ele vai lá em cima trabalhar as demandas. Só que ele fecha o preço, certo? Ele fecha o preço naquela região. Aqui, como o preço está fechado, é o que eu falo a questão do preço fechado. Como o preço está fechado lá em cima, fica até mais arriscado eu fazer uma compra nesse cenário, pelo preço, por esse preço já ter se projetado e ter fechado lá em cima. Aí fica um pouco mais arriscado fazer uma compra aqui agora, certo? Mas é o último posicionamento aqui, que se ele passando aqui para baixo, o preço continua. Você vê que ele até responde nessa região, poderia subir uma vela de compra aqui, só que o preço lá em cima está fechado, entendeu? Que me dá uma insegurança maior, tá vendo? Ele responde, mas volta, o preço está fechado. Então, você Uhum. analisa as demandas no local a ser trabalhada naquele momento,
certo? Aqui, ó. Essa é a mais visão macro, né? E isso, essa é uma visão mais macro, exatamente, para você ter como é que fala? Uma direção do preço, certo? Que ele tende a tomar naquele momento, e aí você só vai confluenciar com suas novas posições, com sua área de projeção, com sua nova alta, com sua nova baixa, entendeu? A partir do momento que você sabe mais ou menos ali a direção que o preço ele tende a tomar. Então, um exemplo, se você sabe que o preço já se conectou com essa região, e tem essas demandas para trabalhar, já rompeu, já se conectou aqui, então a tendência é ele vir aqui, certo? Sua resposta maior é quando o vendedor se permanece aqui em cima dessa região, Sim, certo? Se ele sim. se permanecesse aqui em cima, ele reverteria e ia lá. Aqui ele já rompeu, pam, 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 e foi lá. Trabalhou. Então, a partir daqui, você já evita fazer o quê? Uma venda, mesmo que pague uma nova posição, Uhum. entendeu? Porque a projeção é mais importante. A direção do preço em que ele vai tomar naquele momento é mais importante, entendeu? Que ele tem que tomar, é o que eu falo. O preço ele sobe porque tem demandas para ser paga. Ele desce, tem demandas para ser paga, tem liquidez, entendeu? Tem o que o preço trabalhar naquele momento. Então, é, você sabendo mais ou menos aonde ele vai, a direção, entendeu? Eu falei, ó, se conectou aqui, já rompeu aqui, é uma área de liquidez, tem demandas, então provavelmente ele tende a ir lá. Minha confirmação estaria quando o vendedor ficasse aqui. Só que não ficou um vendedor, já subiu direto e foi lá. Fechou o preço, retornou. Compra tenta, ó, tenta continuar sem liquidez de compra, venda desce, voltando para dentro do lote de venda. E aí, o que acontece? Dá continuação no movimento. Entendeu? Então, Entendi. quando você sabe mais ou menos a direção do preço que ele deve tomar ali, você já fica mais ligado em questão de, vou pegar uma reversão aqui, pegar uma reversão ali, uma nova posição e tal. Então, você fica mais ligado nessa questão. Vamos supor, você quer pegar uma venda nessa região, mas você está vendo que o preço vai subir para buscar as demandas. Então, já fica mais ligada nessa questão, Eu entendeu? acho que minha dificuldade mais era a inconfluência mesmo. Isso, em questão de observar os dois, né, os dois lados ali, tipo Aham. assim, é tipo que, eu tenho uma nova posição aqui, o preço não reverteu, mas ao mesmo tempo você tinha outras confluências ali, entendeu? Que eram cenários de indecisão, que a maioria dos prints que você mandou ali foi cenário de indecisão. Você Aham. tinha tanto confluência para um lado quanto para o outro, que dá uma indecisão ali, entendeu? Tipo assim, sua visão estava certa, porém, naquele momento foi ao contrário, não que não poderia, entendeu? A sua visão estava certa. Mas naquele momento o preço foi ao contrário, entendeu? Porque Entendi. era uma indecisão de mercado, e aí veio o loss. É o que eu falo sobre o cenário, de você analisar sempre os dois lados, certo? Aí agora o preço, ó, ele reverteu aqui porque aqui é um novo preço, né? Final de taxa única é aquela vela de rompimento, que eu falei também que envolve a projeção. Se fica aqui, ele tende a descer, ele pode descer. Se ficar aqui, ele tende a retornar lá para cima. Ou ficando aqui também, ele tende a retornar para cima, que é uma vela Essa de nova rompimento. posição, né? Isso, que é a vela de rompimento. Então, Ah, ele tá. veio, aqui também é um final de taxa única, aqui é um novo preço, então ele não se conectou, por isso ele está revertendo nesse cenário, certo? Ele não se conectou para estar revertendo. Aqui é um posicionamento de força que está rompendo esse último posicionamento aqui, certo? Na maneira que o preço vinha aqui, ainda assim, é o que eu falo que é indecisão, né? E mesmo ele que ele não se conectou aqui, mas gera uma indecisão, porque o preço já está vindo aqui, ele dá uma pressão. Talvez aqui nessa venda eu teria uma confirmação maior, porque é a segunda vez que ela tenta, retrai e volta perfeitamente aqui para fora. De fazer uma compra? Isso, de fazer uma compra, porque aqui é um Uhum. novo preço. Certo. Certo? Aqui é um final de taxa 1. E a vela de rompimento também. Uhum. É a vela de rompimento. Então, aqui, ó, o preço está chegando naquela região ali. Vamos observar. Aqui rompeu, pá, aqui eu tenho um posicionamento. Vamos supor, eu quero pegar uma venda. Mas aí eu analiso o preço aqui, ó.
ficou aqui, mas já rompeu a nova posição, entendeu? Ele fica aqui, ó, abaixo, mas já rompeu a nova posição. A oferta, né? Porque está dentro aqui ainda do pavio. Aham. Não teve nova E aí, baixa também, né? isso. Aí é o seguinte, o que que acontece? Eu tenho uma confluência para vender, eu tenho porque ele ficou aqui, abaixo, certo? Só que ele rompeu a segunda vela do movimento, que me dá já é uma indecisão. Uma venda mais segura era chegando nesse posicionamento aqui, que ele que rompeu aqui, ó. E ele pode defender. Aí chegando nesse posicionamento aqui, como ele está chegando aí, analisando só aquele posicionamento, eu teria uma venda mais segura do que aqui, ó, nesse cenário, certo? Certo. Mais segura do que ali embaixo. É. Aí aqui, ó, o que pode acontecer? Ele passou o pavio, que me dá o quê? Que pode a compra querer arrematar ainda. Se ele Uhum. fica aqui abaixo, eu teria uma venda com mais segurança. É aquela questão que eu falei, ou ele trava aqui, ou ele fica aqui embaixo. Ele ficou lá dentro, certo? Dentro aqui. Entendi. Sempre analisando os dois lados, sempre analisando os dois lados. Eu não vendi aqui porque ele rompeu aqui. No caso, como aí a compra estava fechada, o preço reverteu, essa primeira compra aí seria meu primeiro registro de alta, né? Seria minha nova alta? Essa aqui, Não, de lá. essa aqui, É, isso, seria minha alta? isso. Não, ainda assim, seu último posicionamento de alta de nível de mercado está aqui, certo? Só que aqui você tem o que agora? O primeiro registro a ser trabalhado, exatamente. Demandas, primeiro registro a ser trabalhado. Só que essa venda aqui, ela tá, né, dominando essa região. Aí, igual eu te falei, aquela questão de, retraiu abaixo do último posicionamento, a tendência é o preço ele reverter. Aí é o seguinte, eu falei que abaixo do pavio e tal, você tem uma confirmação maior, né, na oferta. Aí o que ele fez aqui? Retraiu abaixo do pavio. Só que essa compra, ela já é a terceira que ela tá vindo, e o que ela fez? Rompeu minha segunda vela do movimento. Aonde eu tenho, então, aqui, ó, gerou uma indecisão, porque rompeu aqui, eu tenho um gatilho para compra e tenho um gatilho para venda, porque tá aqui. A minha segurança maior seria aqui, que aqui eu tenho venda, assim, confiável a defender essa região, entendeu? Então, retraiu, aí eu tenho uma venda confiável aqui, ó, mais segura, certo? E ainda assim, ainda ele ficou aqui dentro, aqui, ó. Então, analisa sempre os dois lados. Aqui seria uma venda, se essa venda, que seria mais uma venda mais segura, após ele se recusar aqui, se ele se recusou aqui, ele tende a vir aqui, ó, tem um demandas? Tem um liquidez. Acabou de se recusar aqui, preço fechado, então reverteu e rompeu. Rompeu duas divisões. Então dá para pegar uma venda aqui se não tivesse fechado. Então já me dá uma indecisão também. Me dá mais uma insegurança, entendeu? Nesse cenário aqui. Ó, rompeu a nova posição de compra. Tenho demandas aqui, aqui seria uma boa compra, mas ainda assim eu fico um pouco inseguro, porque ele rompeu aqui. Foi da Que última alta, não foi aí? aqui foi a última baixa. Ah, baixo, desculpa. É, última baixa aqui, ó. Essa aqui é uma dupla posição, aqui foi minha última baixa. Sim, Seria uma sim. boa compra aqui, só que rompeu aqui, ó. Tá com força de venda também. Então, já me dá, né, uma insegurança ali e tal. Tem esse gap aqui também, nesse cenário. Aí no caso, Yuri, tipo, se ali não tivesse fechado, tivesse deixado minha última alta lá em cima. Lá, no caso, lá seria minha oficial, né? Aqui, É, não, na que tá fechada. aqui, isso. É, se fosse.
Dentro desse lote de compra, onde está sendo trabalhado, foi Sim, a última compra. última compra, né? Que seria minha alta oficial. Exato, e está Agora, se fechada. tivesse dado uma dupla posição, Aí seria a anterior, igual eu marquei, seria essa aqui, igual eu marquei. a de baixo, né? Isso seria a anterior, exatamente, a de baixo. E perante a reversão, nesse caso aqui da compra desse paviozão, seria meu primeiro registro, após a reversão. Aqui, Lá, isso. aqui é a demanda que você tem que ser para trabalhar, que você Agora, tem a compra esse mesmo lote é aqui, a de baixo. como Aí a compra mesmo seria a de baixo. Se não, se a tivesse, compra, seria a anterior, essa aqui, a nova exatamente. alta. Isso, que está fechada, exatamente. Exatamente. Vamos lá, né? Aí, ó, você vê que as marcações é importante. Então, aqui, eu falei que poderia subir uma compra, só que me dá uma indecisão, né? Porque já rompeu aqui e tal, acabou de vir lá de cima, então, É um novo mas preço também, né? isso, mas subiu uma compra, beleza. Agora aqui seria uma venda mais segura, Uhum. certo? Porque essa retração aqui é do quê? Nova posição. Aqui é uma nova posição? É uma nova posição. Sim, sim. Retração em nova posição, reversão. Seria mais segura uma venda do que uma compra aqui agora nesse momento. Aí rompeu. Ó, aquela questão de projeção também. Ó. Essa venda aqui, depois que ela rompe o lote, é aquela questão, ela defende. Entendeu? Então vamos Sim, supor, é sim. porque o vendedor, ele não chegou a romper totalmente. Ele não chegou. Mas se esse vendedor rompe da continuação, quando a compra voltar, se ela se permanecer aqui, essa nova baixa joga o mercado para cá de novo, para trabalhar as demandas. Se a compra ficar baixa, Isso, exatamente. Entendeu? Aqui, ó, se a compra, depois que a venda romper, rompeu, vamos supor que ela continuou. Aí uhum. a compra volta. Se ela ficar aqui, ela ainda volta aqui, ó. Esse posicionamento aqui tem força para jogar o mercado para baixo aqui. Esse aqui, ó, que é a sua última baixa, Sim, certo? sim. Aí é aquela questão que eu te falei, nesse cenário aqui, deixa eu pegar aqui, ele não chegou lá totalmente, né? Chegou bem simétrico ali, e a venda não rompeu, Uhum. entendeu? Se ela rompe aqui, dá continuação, aí sim, quando a volta, ele chegando ali, ainda poderia reverter, igual a compra. Vamos supor que rompe aqui, ó, pam, 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 e a venda retorna, ficou aqui, ele vai lá, se projeta naquela região. Entendi. Mas no caso, a projeção oficial seria na última, né? Aí, no caso, tu fez da última baixa. Da última baixa. Mas no caso, a oficial também é a última vela, não é isso? A última baixa ou a última alta? Não de projeção. Isso, última baixa ou última alta. Não seria a última vela do lote? Última vela. Eu pensei que no caso seria a pequenininha. Não, mas eu entendi que é da nova baixa, né? Isso, ela tá aqui dentro. Dupla posição. Hum, Como se fosse um posicionamento aqui. um só, né? É. Aí. Isso, como se fosse um. Aqui é indecisão de mercado, né? Tá dentro, uma dentro da outra. Aqui também pode reverter, por quê? Essa é Porque a minha dúvida. Se a venda pode, chegar e ficar em cima. pode reverter. Porque aqui é o quê? Nova baixa. Aham, Já rompeu. Se a venda vir aqui e voltar, é como se não tivesse uma nova baixa. E a compra está dominando. Então, pode reverter por esse motivo, principalmente. entendi. Aqui ficaria um pouco de segurança de vender, porque já passou. E aí passou um pouco aqui o vendedor também. Se ele ficasse aqui dentro, aí sim era mais seguro fazer uma venda. Da nova posição, né? Exatamente. Aí seria mais seguro fazer uma venda. Uhum. O gap jogou aqui para cima. A venda está se recusando a criar liquidez. Entendeu? Aqui você já fica esperto nessa questão. Tá vendo? Até o momento, ela veio trabalhar, se recusou. Veio trabalhar, se recusou.
entendeu? Sim, sim. Aí me mostra mais interesse em subir. Tô vendo liquidez aqui de compra, nova posição. Até o momento, eu tô vendo o interesse do comprador querer continuar. Eu tenho demandas? Eu tenho demandas. Tá no lote de compra? Tá no lote de compra. No macro de venda, né? Eu tô no macro de venda, mas eu tô em um lote de compra em aberto. Tô nesse aqui, ó, mas eu tô aqui em aberto, ó. Entendeu? Então, eu não vou querer fazer uma venda nesse momento. Por Uhum. mais que pode ser uma venda aí, e tal, rompendo tudo, só que nesse momento, o sentido para mim é o quê? Comprar, certo? Porque a venda já veio aqui o quê? Uma, né? Já veio uma, duas, três, não trabalhou, não me deixou demandas. Então, pô, eu vou querer comprar. Esse cenário aí me mostra compra, certo? Aqui seria uma compra, só que tá com gap que me deixa uma decisão maior, certo? Por quê? Em cima desse posicionamento aqui, ó. Só que Uhum. como tá com gap, ainda vai confiar, né? O gap tá lá meio E, ó, isso, bem, jogou lá dentro, aí deu uma vendinha, mas se sobe aqui e fica aqui, é uma confirmação, que, né, que como é uma nova posição, seria uma confirmação de uma compra, porque a tendência é ela vir aqui, nova posição, puxa o mercado para cima para vir aqui, certo? Se essa venda ficasse aqui, após o retorno do comprador aqui, ó, aí ele fazia isso aqui, ó, pam, pam, pam. Só que essa venda aqui tá um gap, tá aqui dentro ainda, que me dá uma indecisão. Claro que eu não vou fazer uma entrada dessa aqui, né? Com esse gap, não, na real, né? Mas é uma informação. Aí é o que eu falo, tá vendo? Olha como fica mais fácil em você operar analisando o que tem as demandas, observando demandas. uhum. Entendeu? Então, tipo assim, você vê que eu não foquei muito em questão, eu foquei em novas posições depois. Primeiro eu analisei o quê? Lote de venda, o que tem que ser trabalhado. Ela veio, trabalhou? Deixou demanda? Não. Nova posição. Rompeu, mas chegou aqui, cadê? Demandas? Não. Entendeu? Cadê o interesse aumentando aqui para continuar? Não tem. Então por que que eu vou fazer uma venda? Mesmo se travar numa nova posição aqui, eu não faria uma venda, porque eu acho um pouco arriscado. É o que eu falo, o preço está indo em direção às demandas. Então, a projeção é sempre mais importante do que os posicionamentos em si. Os posicionamentos você vai pegar como referência, você fala, não, parou num posicionamento aqui que é responsável por uma projeção, por ter uma defesa. Então, o preço, ó, tá vendo? Ó, tocou, pã, ó, parou aqui, voltou. O lote ele é fechado quando é rompido, Quando ele é rompido. só é fechado quando é rompido, né? Só é fechar quando é rompido, exatamente. Entendi. Quando ele é rompido, rompeu, fechou aquele lote. Passou Uhum. pelas demandas, cobriu as demandas, fechou aquela área ali, pagou aquela região, certo? Ou aquela questão ainda é arriscado, tá onde? Tá aqui dentro. E ele tá querendo subir. Ele se limitou aqui, ele quer vir aqui, ó. É indecisão, é É, porque já indecisão entrou para a área aí, né? para essa Pavio. região. Exatamente. Eu tenho uma venda bem forte rompendo aqui, mas ainda é indecisão. É o que eu falei, a projeção ela é muito importante. Projeção para mim é mais importante, que é vir o quê? Em direção às demandas. Entendeu? Esse preço ele não passa por aqui, ele não saiu daqui à toa. Ele quer vir aqui. Então me dá uma segurança em fazer uma venda aqui. Se eu sei que a compra quer subir, quer vir buscar aqui, ela já me mostrou isso, já rompeu aqui, já se conectou aqui, então me dá uma indecisão, Todo entendeu? preço que reverte é um novo preço, né? Toda vez que reverte é um novo preço, exatamente. Certo. Então aí, ó, continuou, não travou, não ficou aqui embaixo, certo? E nesse cenário, e nesse momento o comprador quer vir aqui. Como é que eu vou fazer uma venda? Fica um pouco arriscado. Fica que aí já deu uma dupla posição. Isso, deu uma dupla posição. Pode entrar uma nova posição aí agora, certo? Até porque Pode explodir para sair da decisão. pode, ainda mais que a compra quer vir aqui, ó, trabalhar essas demandas. Uhum. Já rompeu aqui, ó. Aqui é uma nova posição? É, mas seria mais seguro eu pegar aqui, certo? Seria mais seguro eu pegar lá em cima. Se ela trava aqui, ó, seria também uma informação, se ela trava, mas aqui dentro é a indecisão. Sim, É sim. arriscado. É igual aqui, ó, acabou de se recusar lá em cima. Acabou de se recusar.
Não foi trabalhar as demandas. E aí aqui eu sei que é uma área de projeção. Ainda fica uma indecisão. Eu posso empurrar para lá, mas eu sei que é uma indecisão. Porque ele acabou de recusar. Eu vou empurrar para lá por quê? Por um motivo só. Só por um motivo. Por não ter chegado aqui ainda. Só por esse motivo. Mas ainda me dá uma insegurança, porque ele acabou de vir de lá. Entendeu? Ele acabou de vir de lá. Então, que me dá mais uma insegurança. O único motivo de eu pegar uma continuação para compra é porque ele não chegou aqui, mas ele já retraiu aqui, certo? Ele retraiu aqui e a venda respondeu. Só que como ele não foi lá ainda, eu até acreditaria que ele fosse agora, após a venda não se conectar aqui. Só que é uma indecisão. Acabou de vir de lá de cima. Tá vendo que o preço fica brigando nessa região, brigando para cima para baixo, pra cima para baixo. É uma indecisão. Tem momentos que você deixa o gráfico trabalhar, não faz nada. Sim, Espera um sim. momento, tal, deixa o gráfico trabalhar ali pela indecisão do preço. Então, espera o gráfico trabalhar naquele momento. Pô, bacana demais, viu? Foi bem diferente, bem mais amplo esse vídeo aí, É, tá? Pegando tudo já, né? e isso envolve, aqui é o jeito que eu estou passando para você, o como eu opero, entendeu? Aham. A maneira como eu opero. Então, Sim, você sim. analisando as demandas que têm que ser trabalhadas naquele momento, é mais importante. Porque o que eu falo, é como se as demandas fossem o imã da vela, entendeu? Se Aham. ela está subindo é porque tem demanda de compra, ela descendo é porque se não tem, ela não vai lá, entendeu? Então, primeiro você analisa isso aí, depois você pega as novas posições, defesa e tal, mas analisa primeiro a direção do preço, Sim, entendeu? sim. A direção. Então, ó, aquela questão que eu falei que é dupla posição, né? Nova alta, que ele pode reverter aqui por causa disso, que é como se não tivesse nova alta, que é uma nova posição, Uhum. entendeu? É uma nova posição. Ainda assim me dá uma insegurança um pouco ali, porque a compra acabou de retornar aqui e tal. Aqui eu não faria uma compra, não faria, porque a compra já tentou lá de novo, né? Não conseguiu, nova posição, acabou de voltar, então me dá uma insegurança aqui em fazer uma compra. É uma área de A projeção? vender uma nova posição porque ela saiu da dupla posição, é isso? De compra? Isso, e porque rompeu esse posicionamento aqui de segunda visão do movimento, nova Ah, sim, posição. sim.